Som, testando. Testando o som. 1, 2, 3. Opa, peraí, que no YouTube eu tô sem áudio. 1 minutinho. Deixa eu posicionar aqui. Abrir live. Pessoal, pera um pouquinho. Abrir live aqui no Instagram, tô abrindo no YouTube. Aqui no YouTube tá sem áudio. Vamos lá. 1, 2, 3. Alô. Acho que agora no YouTube entrou, certo? Pessoal do YouTube, estão conseguindo me ouvir bem? Só para garantir. Estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Então, sim. Beleza. Deixa eu só ver se eu aumento um pouquinho a sensibilidade. 1 segundo, pessoal do Instagram. 1 segundo. Pronto. Acho que agora tá tranquilo. Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que qualquer corretor de imóveis já passou antes, que é ter leads que visualizam as suas mensagens, mas que você não consegue fazer com que a conversa engaje ou que eles simplesmente te ignoram. Cara, é terrível quando isso acontece, mas acontece sempre, né? É uma coisa que é rotineira na nossa vida como corretor de imóveis. Não é nada que foge do padrão, mas é alguma coisa que a gente tem que resolver. Mas hoje eu vou te mostrar como não ser ignorado. Como que você vai fazer para manter uma conversa magnética e como que você vai transformar leads curiosos em clientes, né? Porque o nosso trabalho é transformar o lead, aquela pessoa que se cadastrou para comprar imóvel. Na verdade, fazer uma pessoa que se cadastrou ali, na verdade né? Para comprar imóvel, mas fazer isso acontecer de fato. E isso, obviamente, tem um caminho grande. E no meio do caminho, eu sei que muitos corretores são ignorados, porque eu, quando era corretor, já tive muita dor de cabeça. Já fui muito ignorado dentro desse processo e fiz algumas coisas que melhoraram, que optimizaram, que fizeram algumas táticas, que fizeram os meus leads ficarem muito mais interessados, muito mais engajados, conectados dentro da conversa, e assim eu passei a ser menos ignorado. Nunca vai ter 100%, mas a ideia é que sua conversa seja magnética o suficiente para ninguém querer parar de querer falar com você. Beleza? Mas primeiro vamos aos porquês. Por que que os leads normalmente eles ignoram você? Ou por que que eles ignoram? Vamos assim dizer, certo? Leads frios ou desqualificados, eles acabam não tendo uma urgência real. A maior parte dos leads, por mais que a gente fale que um lead ele tem um potencial de compra, ele tem um potencial incrível, em sua maioria, na maioria das vezes, ele vai ser um lead frio. É papel do corretor de imóveis entender como que você vai fazer para esquentar ele. Existem formas do marketing de eu conseguir esquentar esse lead? Sim. Mas o que acontece muito provavelmente antes do processo de você receber um lead, para você chegar num lead qualificado, é eu colocar etapas para fazer o lead desistir no meio do cadastro e só acabar ficando quem realmente tem muito interesse. Às vezes
a gente perde clientes potenciais por pessoas que tiveram preguiça. Então, às vezes, muita parte da estratégia do marketing é tentar trazer o máximo de pessoas possíveis para você fazer o atendimento, para você ser o último filtro. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, dentro dessa leva de pessoas que a gente pode ter tirado por não ter o perfil, eu posso ter tirado alguém que ficou com preguiça de passar por todas as etapas. Existem formas da gente conseguir fazer o lead já ser um pouco mais formatado, um pouco dentro do nosso perfil, do perfil de compra do cliente ideal, do imóvel que eu estou vendendo. Porém, ele nasce frio, gente. Não existe lead que nasce quente. Se existiu, ele falou com algum robô, alguma coisa que deu uma leve aquecida nele. Mas é nosso trabalho acender a chama desse cliente até ele decidir comprar. E eu falo desse jeito porque é muito importante que a gente entenda que não existe diferenciação entre lead frio e quente. Só existe um lead que já foi meramente trabalhado antes e o talvez que não foi trabalhado. O lead que é quente, você saiba que se você só recebe lead quente, provavelmente você deixou de receber várias oportunidades de negócio que foram descartadas no meio do caminho, que talvez não tiveram seu filtro, que não conseguiram arrancar a informação do cliente, porque convenhamos, nesse mundo que a gente vive hoje, se qualquer pessoa te pergunta o teu salário, você responde o quanto que você ganha? Principalmente se você for um corretor que já está vendendo legal, já está faturando ali 7, 8, 9 mil por mês, chega uma pesquisinha, você responde o quanto você ganha de verdade? Concorda que muita gente, principalmente quem ganha um pouco melhor, fica um pouco receoso de falar o quanto ganha? Não está acostumado no dia a dia a sair falando o quanto ganha. Então é normal que a gente tenha uma perca nesse meio tempo. Certo? Mas não é esse o debate da aula de hoje. Então, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é a falta de conexão emocional. Quando, dentro dessa conversa, a gente conversou um pouquinho. Isso aqui, obviamente, que é geralmente quando eu consegui o primeiro contato. Então, eu consegui o primeiro contato, fiz a apresentação, mas pouco tempo depois a pessoa passou a me ignorar. Certo? É nesse quesito. Então, a falta de conexão emocional é quando você acabou não criando interesse no cliente. O cliente não teve interesse pelo que você tem a dizer, pela sua pessoa, você não conseguiu se conectar emocionalmente com ele, você não conseguiu gerar confiança, você não conseguiu gerar autoridade. Existem vários motivos para não se gerar conexão, mas os principais são esses. E isso geralmente acontece quando o cliente entende que você só está ali para vender alguma coisa para ele e não para tentar se conectar de fato com esse cliente. Entendido? Então, ou seja, essa falta de comunicação talvez, ou essa comunicação que não gerou um elo de conectividade entre vocês dois, gerou essa quebra de conexão emocional. O terceiro é a comunicação robotizada e genérica. Se eu trabalho ali com só script atrás de script, eu mando o que alguém mandou eu falar, e eu não estou pensando em formatar esse meu atendimento para esse meu cliente, eu acabo gerando essa desconexão com o cliente. Se eu estou fazendo um atendimento hiper robotizado, genérico, se eu já cheguei enviando book, se eu já cheguei mandando um textão para o cliente padrão, pensa comigo, gente. Vocês já tiveram esse tipo de experiência antes. Imagina que você está lá, sentado, fez o cadastro para comprar qualquer coisa, e vem um textão enorme, gigante, não foi nem pensado para você. Responder aquilo, principalmente se já me deu todas as informações, para que eu vou conversar com a pessoa? Eu vejo muito corretor de imóveis já dando todas as informações sobre o lançamento, sobre o empreendimento, ou sobre o imóvel que a pessoa se cadastrou, logo de cara. Nem gerou conexão com a pessoa. Para que eu preciso responder você depois que eu já tenho todas as informações? Eu vou pensar se eu quero comprar realmente isso ou não, porque eu já tenho todas essas informações.
Mas você não conseguiu gerar conectividade com você para manter essa conversa engajada. E você conseguir agendar uma conversa comigo. Talvez eu poderia até ter o interesse de comprar, mas agora eu não vou marcar nada com você, eu já tenho todas essas informações. Certo? E você apresentar essas informações para o seu cliente vai mudar a forma com que ele recebe aquela informação. Isso muito provavelmente vai delimitar a temperatura que esse cliente vai sair da sua conversa. Você talvez está mantendo o teu cliente quente ou frio. Está mantendo o teu cliente frio. Tu mandou todas as mensagens, ele nem aqueceu, você nem fez um processo de aquecimento com esse lead. E ele já te ignorou. Passou a te ignorar. Então, essa falta de personalização no atendimento, essa falta de querer gerar uma conexão genuína, essa falta de interesse em entender as reais dores do seu cliente, está fazendo você ser ignorado logo de cara. Essa é uma das grandes realidades do que acontece. Então, ninguém está afim de responder um robô. Ninguém está afim de conversar com um robô. A experiência que a gente tem ultimamente falando com robôs, geralmente é uma experiência ruim, certo? Já está virando de praxe. Eu quero falar com uma pessoa. E às vezes está falando com você e ele está achando que ele está falando com um robô, do jeito que você está se comunicando com ele. Certo? Então, uma das melhores formas é a gente evitar todos esses motivos do que faz o cliente querer te ignorar. Se você está fazendo qualquer uma dessas coisas aqui, ele já provavelmente já está muito afim de te ignorar. Porque você não seguiu esses passos. Esses são os principais motivos, certo? Aqui a gente já falou por que os leads ignoram. Tá, mas como que eu resolvo isso? Obviamente, né? Se eu já entendi, mas é importante eu entender que se eu já entendi a motivação do cliente me ignorar, já é o primeiro passo para buscar a solução, certo? Mas beleza, como que eu vou criar uma mensagem? Eu acho que tudo começa do início, certo? Obviamente. Mas como que eu crio uma mensagem de recepção magnética? O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou mandar a primeira mensagem para o meu cliente, ele foi lá, ele se cadastrou no meu anúncio, no anúncio da imobiliária, você recebeu o lead de alguma forma e você precisa se comunicar com ele. Certo? Isso eu estou falando via de regra. Por exemplo, você recebeu o lead dentro do CRM, como que eu chamo esse lead para fazer ele passar a me responder? A primeira coisa que eu falo para fugir é fugir de mandar uma mensagem robótica. Preferencialmente, mandar um áudio curto. Porque no áudio, gente, a principal diferença entre o áudio e uma mensagem é que a pessoa lê a mensagem de cabo a rabo e não necessariamente ela te responde. Agora a pessoa dá o botão de ouvir o WhatsApp, ela já demonstrou interesse a mais, ela já clicou, ela já tomou a primeira ação dentro dessa conversa, que é ouvir o teu áudio. Ouvir o teu áudio já vai ser a primeira ação que ela tomou dentro de toda essa conversa. Você já passou a começar a engajar essa conversa. E a ideia de você fazer esse áudio é também para aguçar a curiosidade desse lead. Imagina comigo, por mais que muitas pessoas não gostam de áudio, eu sei, eu também não gosto muito, apesar de mandar muito. Confesso que eu não gosto muito de receber, mas gosto muito de mandar. Quando a pessoa ouve o áudio, ela não sabe o que você está falando com ela. No texto está ali, óbvio, ela pode só ler e acabou. Agora o áudio vai gerar curiosidade. A pessoa talvez nem saiba do que se trata inicialmente. Então começar com o áudio gera curiosidade de ela. Meu, quem que é essa pessoa? O que está me mandando áudio? Já fiz a pessoa tomar a primeira ação. O áudio muitas vezes já rompe essa barreira da curiosidade. Porque eu recebi uma mensagem lá de texto grande, com um script de primeira mensagem, eu já entendo que é propaganda, às vezes eu já não quero mais, cara, estão querendo me vender alguma coisa. Agora, se eu começo a trabalhar, esse áudio ali em um curto período, eu passo a aguçar essa curiosidade e a pessoa ela já tende mais a me responder. Mas vamos lá, como que é a melhor forma?
o que eu recomendo hoje, para você mandar como primeira mensagem, é ser simples. Tá vendo uma onda de corretores que manda muita coisa. Então, a pessoa já está acostumada com aquilo. Vamos ser humano, vamos voltar a ter uma conversa de gente, vamos assim dizer. Vamos voltar ao que é uma conversa normal. Então, quando eu for mandar uma mensagem para alguém, imaginando que a gente já está no mundo de IA, um mundo onde está todo mundo me mandando mensagem, já que eu já estou procurando imóvel, eu quero me relacionar com pessoas. Eu quero fugir dessa realidade. É assim que está pensando o teu cliente. Então, olha que bizarro. Você chegar lá e mandar um oi. Oi, vamos dar um nome genérico aqui. Oi, João, tudo bem com você? Aqui é o Neto. Eu sou especialista em ajudar pessoas a encontrar o imóvel ideal. E eu vi que você se interessou em um AP incrível aqui no Jabaquara. E eu quero te ajudar a realizar esse sonho. O que eu tenho? Primeiro, eu usei o nome da pessoa, óbvio, não dá para ser genérico a ponto de nem colocar o nome da pessoa. Falar o nome da pessoa de cara, eu já crio, já chamo um pouco mais a atenção da pessoa, eu sei o nome da pessoa, então isso já gera para ela um sentimento um pouco mais de proximidade. Você mandar somente aquelas mensagens de texto sem nem colocar o nome da pessoa é terrível. Mas a gente já está falando de áudio, então eu espero que a gente esteja na mesma página. Você vai mostrar que você sabe o interesse dela. Você sabe o que a pessoa se cadastrou. Você sabe a principal motivação da pessoa ter se cadastrado. Porque ela fez o cadastro naquele anúncio X. Se eu já demonstrei que eu sei sobre qual anúncio que a pessoa se cadastrou, eu já trouxe um elemento que vai fazer ela parear, ela se situar do que se trata aquela conversa. E eu já deixo claro que, dentro dessa mensagem que a gente falou, que isso é uma conversa, não é só para vender, eu estou aqui para tentar ajudar. Eu me posicionei não como um corretor de imóveis nesse momento. Eu me posicionei como um especialista em ajudar pessoas a encontrar o imóvel ideal. Eu estou me dispondo a você para encontrar o imóvel ideal para você. Eu sou mais que um corretor de imóveis. Eu sou um especialista em ajudar pessoas. Posso falar isso de diversas outras formas. Posso tentar trazer mais para a autoridade. Mas a ideia é que parece até bobo, né? Eu estou falando coisas extremamente simples aqui. Eu acho que muito... Não vou dizer super simples, eu vou dizer óbvias. Só que a gente vem perdendo muito sobre a obviedade. E o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Às vezes você falar que, olha, não inventa moda. Só fala sobre o que se trata, por que você chamou ela, manda um oi, tudo bem. E tenta ser o mais humano possível. Tenta falar como que você fala com alguém no seu dia a dia. Se você encontrasse um amigo e só quisesse apresentar a situação, você concorda comigo que você já chegaria de uma forma diferente? A ideia é justamente essa. Você quer fugir do padrão, você quer fugir de parecer um vendedor. A partir do momento que eu pareço só um vendedor, eu já entro em outro ambiente. Um outro ambiente com essa pessoa. Não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo a nossa relação. Se você para mim é um vendedor, eu sempre vou estar achando que você quer ou me ludibriar de alguma forma, ou que você, minimamente, está com o interesse em me vender algo. Seu maior interesse é esse. Seu maior interesse não é me ajudar. E é por isso que o quarto passo é o mais importante para você conseguir gerar uma conversa magnética. Que é, primeiro, você tem que ter um tom de voz descontraído, leve e confiante. Acho que isso é base, certo? Para você passar também a gerar rapport. Rapport é uma estratégia que a gente consegue, vamos dizer assim, entrar no mundinho da outra pessoa. Rapport é uma estratégia para você engajar com outras pessoas. E ela exige uma coisa só única. O primeiro passo para você conseguir rapport. O primeiro passo para você usar essa técnica a seu favor é ter uma coisa que eu acho super simples, super simples, mas
que bizarramente, por mais que seja simples, tem uma coisa que a maioria dos corretores não tem, que é interesse genuíno no teu cliente. Como assim, Neto? Eu não tenho interesse no meu cliente, é isso que você está dizendo para mim? Pô, você pode até ser que sim, mas talvez pode ser que não. Vou julgando, caso a caso, talvez eu descubra, mas a gigantesca maior parte dos corretores está preocupado com a tua venda, com o teu bolso, não com o cliente. E isso só faz você afastar os seus clientes. Teu interesse genuíno é parte... Teu interesse genuíno em ajudar o teu cliente é parte pressuposta muito grande para o seu rapport dar certo. Se você quer ajudar o seu cliente, depois qualquer tipo de estratégia vai fazer muito sentido. Porque a gente não consegue disfarçar as nossas emoções reais. A gente está sempre passando detalhezinhos. Se você não é um completo psicopata, vamos colocar dessa forma, você está sempre passando os sinais das suas reais intenções. Então, em algum momento vai cair por terra, em algum momento sua máscara vai cair. Se você tem real interesse em saber mais sobre o cliente, em ajudá-lo, você começa a utilizar algumas técnicas de rapport a seu favor. Por exemplo, rapport é você saber entrar no mundo da pessoa para passar a se conectar com ela. Eu posso fazer a estratégia de espelhamento, onde eu vou passar a entender a forma com que aquele cliente está me respondendo e vou tentar ser o mais próximo daquilo. Se o meu cliente está me mandando muitos áudios, isso eu estou falando tudo no WhatsApp por enquanto, né? A ideia é não ser ignorado. Então, se meu cliente está me mandando mais áudio, eu vou respondê-lo com mais áudios. Se o cliente, eu mando áudio e ele me responde com texto, eu vou trocar, eu vou já falar mais com texto. Se o meu cliente falar mais coloquialmente, eu vou falar mais coloquialmente. Se o meu cliente está falando mais formal, ele não usa gírias, eu vou tender a fazer isso. Senão eu gero um grande vale de estranheza. A gente quer ficar o mais parecido, não fugir tanto da casinha, não fugir tanto da realidade do nosso cliente. Porque a gente, no final do dia, quer se envolver com pessoas que sejam próximas a gente, que sejam meramente parecidas, que sejam similares. No final do dia, o nosso cérebro ele quer poupar energia. E achar pessoas que são levemente, que seja, similares ao nosso comportamentos, isso faz a gente ter um pouco mais de interesse nas pessoas. Sempre com todos os seus amigos, não necessariamente vocês vão ter todas as atitudes iguais. É impossível isso, na verdade. É impossível ter amigos que sejam muito, muito, muito iguais a você. Mas em algum determinado assunto vocês se parecem muito. E é isso que provavelmente gerou a primeira conversa, é isso que geralmente gerou o primeiro interesse de contato entre vocês dois. Então, esse genuíno interesse em eu querer saber mais sobre o meu cliente, eu passar a tentar ser um pouco mais igual ele, tentar lançar algumas perguntas abertas para literalmente tentar entender a dor do meu cliente, isso vai me ajudar depois a conduzir essa conversa. Se eu já sei o que o meu cliente quer e tudo mais, eu posso então passar a explicar ou só apresentar algum produto para ele depois que eu entendi o que ele quer. Se eu não sei o direito que ele quer, como que eu vou sair ofertando? Como que eu vou apresentar um produto para esse cliente? Você não apresenta produto sem ter a completa certeza do porquê o teu cliente quer comprar aquele imóvel. O que está fazendo ele querer comprar alguma coisa? Quando eu apresentar esse imóvel para ele, você concorda comigo que é muito mais fácil, depois que eu já sei o que ele quer, explicar aquele imóvel para essa pessoa? Eu vou dar mais ênfase a detalhes que vão fazer com que esse imóvel seja mais exaltado aos olhos daquele consumidor? É simples, mas ninguém faz. Você quer primeiro apresentar o produto para depois descobrir o cliente. Ou você quer pular fase, você quer falar de preço já. Você quer que o cliente já nasça com interesse no teu imóvel. Gente, é concreto, ninguém tem interesse em tijolo, cimento, que é isso que um imóvel é. É tijolo e cimento. Tijolo é fogo, né? É tijolo e cimento.
Quem vai transformar aquilo num lar é você, com a forma que você vai explicar. E o lar só é a partir do momento que a pessoa está lá dentro. O meu lar, ele só existe a partir do momento que ele é o meu lar. Concorda comigo? Sem eu antes conseguir me imaginar dentro do imóvel, ele é só concreto. E a venda, ela tá no intangível. Quanto antes você aprender que as melhores perguntas vão gerar as melhores apresentações de produto e que todo esse processo vai engajar muito mais o teu cliente, quanto antes você entender isso, antes você vai passar a vender. Combinado? Então, gente, por hoje é só. A ideia era passar um pouquinho sobre como que você vai conduzir. Mas se você quer saber ainda mais, aí eu te recomendo o seguinte. Eu vou fazer um evento online e gratuito, chamado Workshop Corretor 20K, onde eu vou te ajudar, onde eu vou te entregar, na verdade, o passo a passo para você faturar R$20 mil por mês como corretor de imóveis, com técnicas de venda e marketing digital. Beleza? Para você conseguir o link para fazer a inscrição gratuita, então se você quer receber o link para fazer essa inscrição, enquanto é grátis, comenta aqui embaixo o evento e participa desse evento. Beleza? Que lá eu vou te ensinar tudo. Então, vou te mostrar todo esse passo a passo. Então, até logo. Tchau, tchau. E até a próxima live.